Próximo tópico: divisão sistemática dos livros da Bíblia. Qual é a divisão sistemática dos livros da Bíblia do Antigo Testamento? Nós temos a primeira parte chamada de Lei, que são os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte é chamada de Histórico ou História. São 12 livros: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. A terceira parte é Sabedoria, são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quarta parte, Profecia, são 17 livros, como já foi falado anteriormente, 5 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Nós temos primeiro Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, que são os 5 livros dos profetas maiores. Agora nós temos 12 livros dos profetas menores, que são Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora nós temos a biblioteca acadêmica. O que é a biblioteca acadêmica? É justamente os 4 livros que os acadêmicos têm quando vão estudar profundamente as Escrituras. Isso aí é o básico, certo? É por onde se começa. Então, eu vou te mostrar essa biblioteca acadêmica. Vamos ver. Nós temos a Sturgartensia, em hebraico. Nós temos a Septuaginta ou Septuaginta. Muita gente tem dificuldades de falar essa palavra, né? Muitas pessoas dizem, eita, é Septuaginta ou Septuaginta? Ambos estão certos. Gente, é igual Antioquia e Antioquia. Antioquia e Antioquia. Você está falando conforme o grego e o outro você está falando conforme o latim. E por fim, falamos Antioquia, que é mais a influência latina. Ok? Então, quando a gente fala Septuaginta, nós estamos falando em português. Ok? Porque não existe na língua latina o G, tipo, eles falam G, é gutural. Então aqui eu não posso falar Septuaginta em latim. Em latim se fala o G, gutural. Então é Septuaginta se for em latim e Septuaginta se for em língua portuguesa. Então se você for falar e dizer, olha, em língua portuguesa nós temos a Bíblia Septuaginta, tá errado. Em língua portuguesa nós temos a Septuaginta. Em língua portuguesa eu falo Septuaginta. Em latim nós temos a Bíblia Septuaginta. Entendeu? Espero que tenha entendido, certo? A Septuaginta, o que foi e o que é, você vai saber já já. Então nós temos agora, terceiro, o do Novo Testamento, nós temos o Rikaine Diatheke, o Novo Testamento ou Nova Aliança. E por fim nós temos a Vulgata de São Jerônimo. Vamos analisar agora cada uma delas, certo? As Escrituras Sagradas, as Escrituras que conhecemos como Bíblia Sagrada. Bem, a primeira Bíblia, a Sturgartensia, que eu falei para vocês em hebraico, que é praticamente o Antigo Testamento todinho em hebraico, que é o primeiro livro, nós iremos detalhá-lo agora.
Bem, a primeira Bíblia, a Sturgartensia, que eu falei para vocês em hebraico, que é praticamente o Antigo Testamento todinho em hebraico, que é o primeiro livro, nós iremos detalhá-lo agora. Número 1. Do livro, nós iremos detalhá-lo agora. Número 1. No judaísmo, o nome usado para a Bíblia em hebraico é Tanakh, que equivale ao Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ou o Primeiro Testamento. De acordo com a tradição judaica, o Tanakh é composto por 24 livros, os mesmos encontrados no Velho Testamento protestante. Beleza? Uma observação bem importante para você. O Velho Testamento é uma coleção de livros que forma a primeira de duas partes do cânon bíblico cristão. A organização de seu conteúdo varia de igreja para igreja. A ortodoxa tem 51 livros, a protestante, 39. A católica, com seus 46 livros, onde há 7 livros apócrifos. Beleza? Mais adiante nós temos o segundo livro, que é a Septuaginta, que é conhecida como LXX, os 70, ou os 72, é o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C. em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental pelo tempo de Alexandre o Grande. O grego ele passou por 5 estágios. Algo que é importante você saber é que foi muito influente para o cristianismo primitivo, a Septuaginta, sendo usada pelo próprio Jesus e os apóstolos, citada mais do que a própria Bíblia hebraica ao longo do Novo Testamento. Ou seja, a Septuaginta ou Septuaginta, ela foi citada dezenas, centenas de vezes. Mais adiante nós temos o terceiro livro conhecido como Recaine Diatheke, que é justamente o Novo Testamento. Os manuscritos em grego existentes do Novo Testamento são cerca de 5.600. Isso mostra como o texto grego foi bastante difundido na Ásia Menor, a atual Turquia, na antiga Macedônia, onde estavam Tessalônica e Filipos, Grécia, onde estava Corinto, e por fim, grande parte do continente europeu, que temos como Roma e Espanha. São pelo menos 2 os principais grupos de manuscritos. Os primeiros, os manuscritos bizantinos. O segundo, os alexandrinos. O primeiro grupo foi muito usado e difundido pelas regiões aos arredores do mar Mediterrâneo, na Turquia, Itália, norte de Israel, atual Jordânia e outras. O segundo grupo é de origem de Alexandria, no caso, no Egito. Em destaque deste segundo grupo estão os códices vaticanos e sinaíticos, que são os principais usados na tradução do Novo Testamento das Bíblias modernas, como a NVI, NVT, NAA, ARA, TB, KJA, e entre outros. Os códices vaticanos não é que o Vaticano criou, mas é porque se encontra lá no Vaticano, na biblioteca do Vaticano, ok?
Com o passar do tempo, o texto grego do Novo Testamento, encontrado nesses manuscritos, foi sendo compilado, unificado em um único volume só. Até que hoje em dia nós temos pelo menos 4 principais compilações dele. Vejamos. Nós temos o Textus Receptus, que é a primeira também chamada de texto recebido, criada em 1516 por Erasmo de Roterdã, que reuniu praticamente tudo que se conhece dos manuscritos. Temos o segundo, que é o texto majoritário. Esta compilação reúne somente os textos que aparecem na maioria dos manuscritos. Com isso, alguns trechos, até muitos conhecidos, ficaram de fora por não aparecerem em um número maior de manuscritos, como uma parte do diálogo do Senhor com Paulo, em Atos capítulo 9. Compare na NVI e na ACF, por exemplo. Temos também a Nestle Aland, de 1904. Nestle Aland. Esta é a compilação de preferência dos tradutores modernos, pois ela geralmente traz o texto que consta nos manuscritos mais antigos, julgando eles serem estes os mais próximos do que o texto do Novo Testamento verdadeiramente é. Temos também, por fim, atualmente, a família 35, que é uma compilação mais recente produzida pelo PhD Wilbur Norman Pickering. Segundo ele, essa é a melhor linha de transmissão dos manuscritos gregos, a mais coesa e completa. Ele acredita ser essa a exata redação original do Novo Testamento. Temos, por fim, a Vulgata, é a tradução latina dos textos bíblicos com base no grego, hebraico e aramaico, escrito por Jerônimo, 347 a 420 d.C., finalizada no ano de 405 e revisada continuamente depois disso. Foi a primeira das traduções a buscar no original hebraico e não usar como base a Septuaginta, até então a mais popular. E a Vulgata, então, tornou-se a tradução bíblica mais influente do cristianismo por mais de um milênio e foi a versão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Trento, em 1545 a 1563 d.C., reforçando a importância dos deuterocanônicos, após a negação dos protestantes em considerá-los como equivalentes aos outros livros originais e, consequentemente, não pertencentes às Escrituras. Perdeu seu posto apenas em 1979, quando a Igreja passou a estender suas missas e textos ao vernáculo popular, que era a língua do povo. Embora o próprio São Jerônimo não tenha se utilizado da Septuaginta para produzir a versão Vulgata em língua latina, mas ele se utilizou da sequência dos livros que está na Septuaginta, embora se utilizou do Antigo Testamento na hebraica. Então ele pega do hebraico e traduz para o latim, mas não se utiliza do texto propriamente dito do grego, que é justamente a Septuaginta. A Septuaginta, totalmente em grego, que foi a tradução, a primeira tradução do Antigo Testamento, aí Jerônimo não se utiliza dela, mas ele pega emprestado apenas a sequência dos livros do Antigo Testamento, conforme está até hoje na Bíblia do Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta. Beleza?